Seja bem-vindo ao Paternal Cast. Hoje eu tô com um homem extraordinário. Ele vai se apresentar melhor, mas estou aqui com o apóstolo Daniel. E hoje nós vamos bater um papo sobre Israel, judaísmo cristão e como tudo isso pode convergir para a sua transformação integral nas três esferas, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao Paternal Cast, se apresente aí para a nossa audiência. É um prazer enorme, né? Primeiramente, poder estar aqui, uma honra. Sempre poder ser uma voz para as pessoas que estão nos assistindo. Muitas vezes aquilo que a gente fala ou que a gente estuda é diferente do que as pessoas podem estar acostumadas, né? E aí, então, sempre vão dar alguns insights para que as pessoas possam levar em consideração, às vezes uma outra linha de pensamento, às vezes uma outra maneira de se aplicar, né? Mas sempre para algo produtivo, né? Sempre visando a pessoa estar plena, né? Para que ela possa se sentir bem em todas as áreas, em todas as esferas e conseguir alcançar essa plenitude, né? Sim, claro. Conheci o Daniel há algum tempo e tenho, de fato, percebido graça, favor de Deus, e devo te dizer também, Daniel, que em humildade, assim, que eu tenho aprendido com você. Tem sido interessante ouvir algumas coisas que você fala, e eu tenho certeza que o nosso público vai ser muito abençoado, muito edificado. Eu realmente quero que você fique à vontade. Perfeito. Quero que você se Já sinta estou em na casa, estou em casa sala do da Pai. sua casa. Você está na casa do Pai. Estou na casa do Pai. E hoje o nosso assunto é Israel, judaísmo cristão. Só que antes de entrar no assunto especificamente, Daniel, eu gostaria muito que você contasse um pouco da sua história. Eu conheço, em partes, o que você já me contou até aqui, mas quem sabe para o público se situar, saber a sua jornada, minimamente quem foi o Daniel, quem é o Daniel, qual é a missão, o que é a mensagem que o Deus Pai entregou. Conta um pouquinho para nós, até que a gente pavimente esse caminho para falar de tudo que importa. Claro, é importante, né? Aquilo que a gente tem como uma experiência vivida nossa é algo muito importante e marcante, né? Então, eu nasci num lar cristão, meus pais eram presbiterianos independentes. Meu avô era fundador de igrejas, né? Aí tinha, inclusive, o avô de amigos meus que eram gêmeos, né? Que estão até nos Estados Unidos, o Celso e o Mário Bertoni, um beijo para eles, né? E aí o avô deles era o construtor e o meu avô era o desbravador, né? Construtor? Isso. Aí o avô deles era o que ia lá e construía, e meu avô era construir aquele... literal, você literal, tá isso, okay. Literal. Então ia lá, então você tinha a Igreja Presbiteriana Independente do bairro de Ipiranga, em São Paulo, né? Aí então meu avô foi aquele que fomentou o trabalho e aí o avô deles foi aquele que executou a obra. E aí então meu avô... Você está falando de que ano? A gente está falando isso aí década de 50, 60, né? E aí a Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, meu tio era o irmão da minha mãe, né? O irmão mais novo, ele era o pastor lá da igreja. E meu avô saiu para abrir um trabalho no bairro da Vila Prudente, que é um bairro do lado, né, do bairro do Ipiranga, e começou um trabalho, e meu pai e minha mãe foram juntos com meu avô, e aí o trabalho do meu avô cresceu e frutificou e virou uma outra igreja, que é a Igreja Presbiteriana Independente da Vila Prudente. Entendo. Aí eu cresci, uma parte da minha idade assim nova com os meus pais junto com o meu avô. Meu avô faleceu recém-nascido, assim, então não tive muito contato com ele, mas meus pais continuaram na Vila Prudente, continuando o trabalho que ele tinha. Foi onde você cresceu, então. Realizado. Eu cresci lá até meus 13 anos, sempre flertando assim com Ipiranga, né? Porque aí a minha avó materna morava na nossa casa e ela frequentava a igreja do Ipiranga, que meu tio, né, que era o filho mais novo dela, frequentava. E aí era uma igreja que tinha uma estrutura bem grande, uma igreja maior do que a igreja da Vila Prudente. Certo. E para mim, como adolescente, fazia mais atrativo, muito mais sentido do que a Vila Prudente, que tinha uma estrutura bem menor, né? Aí então, em determinado momento, eu comecei a frequentar o Ipiranga com a minha avó.
E aí, toda minha família, por parte de mãe, né, eram do Ipiranga. Até meu pai conhece a minha mãe no Ipiranga, e eles casam. E aí a família do meu pai também era da igreja do Ipiranga. E meu pai e minha mãe vão com meu avô, começam esse trabalho na Vila Prudente, né? Eu fico por alguns anos lá. Tenho amigos até hoje. Tenho um amigo meu, Munir. O pai dele era um judeu egípcio. E aí, casado com uma brasileira. A gente cresceu junto lá na Vila Prudente. E aí é um homem de Deus, está morando no interior. E eu conheci na Vila Prudente. E aí depois a gente foi para o Ipiranga, e o Ipiranga tinha já mocidade, adolescentes e tal, e fazia mais sentido para a gente. Então, a gente tinha uma galera nossa, e obviamente tinha que se comportar, porque... Sempre foi crente, Daniel? Eu nunca fui crente, né? Eu fui criado na igreja, porque o que falava eu não entendia muito, né? Para mim era mais assim, frequentar, porque meus pais iam, mas nunca por uma opção. Você né? acredita que tem aquele desafio de quem cresce na igreja, que muitas vezes trata a glória de Deus como algo comum? Está tão acostumado àquele ambiente ali que não tem tanto zelo, temor? Isso é Eu acho que às vezes é muito individual, né? Porque é muito uma percepção da pessoa. Até mesmo, acho que pelo nível da consciência que essa pessoa tem, né? E carrega. Então, às vezes, a pessoa vai para um desencargo de consciência, mais para frequentar como se fosse um lugar que você vai bater um cartão, como se você estivesse fazendo algo correto. Aí, então, você vai lá, eu fiz a minha parte, então, eu sou uma pessoa direita, uma pessoa do bem, eu frequento, também ajudo aqui com as minhas finanças, eu dou meu dízimo, dou a minha oferta. E é como se tivesse... Mas sem uma consciência plena, né? Mas porque se tornou um padrão, né? Então, foi repetido assim, se tornou um padrão. E aí, mas não existe a consciência do porquê, ou às vezes é uma coisa mecânica, né? É um automático. Então, existem pessoas que são assim, existem outras pessoas que não. No meu caso, né, eu não tinha essa percepção, eu não conseguia enxergar isso, eu fui criado lá, fui educado assim, mas em determinado momento da minha vida, eu falei, não é isso que eu quero, aí eu saí, e aí eu fui bagunçar, né? Passou um tempo no mundão. Aí eu passei um tempo, assim, bagunçando bastante, aí eu experimentei droga, um monte de coisa, justamente para tentar entender quem eu era e por que eu estava aqui, né? Essa era a sua busca? A minha busca era por que eu estou aqui, por que essa família, por que esse local. Então, eu sempre fui alguém voltado com uma curiosidade para a origem. Eu nunca aceitei... Cara, é muito interessante você falar isso, Daniel. Vanessa está aqui, minha esposa, e ela vai reconhecer isso que eu digo. Cara, era o que mexia comigo. Eu tive muita crise existencial. Sim. Exatamente porque eu também queria saber de onde eu tinha vindo, para onde eu ia, para mim não fazia sentido. Sim. Essa questão meramente natural. Eu sempre fui, eu também me envolvi com crime, com droga, e eu tinha esse tipo de pensamento. E a minha crise era quando eu chegava da balada, festa, o barulho da porta da chave. Eu sempre lembro do barulho da porta da chave. Era ensurdecedor, porque era quando eu passava a olhar para mim. Voltava para uma outra realidade, né? A realidade interna, né? Exato. Eu não conseguia. Interessante ouvir você falar isso. Era uma busca incessante por uma origem. Era uma busca, eu queria saber... Só que aí, por exemplo, tem algo, né, que as pessoas não sabiam. Meu pai e minha mãe, casados, tinham 3 filhas mulheres. E o sonho do meu pai era ter um filho homem. Ok. E aí eles tentaram e naturalmente não veio. Então minha mãe tinha uma grande amiga que chamava Dona Leonor. E a Dona Leonor chegou para minha mãe e falou, você tem o carro? Tem uma criança que precisa ser resgatada. E eu não tenho carro. Então, eu preciso que você vá resgatar essa criança comigo. Então, a minha mãe vai, vamos dizer assim, levar a Dona Leonor e chega numa casa, que era uma casa grande, parece que era uma mulher que tinha comércio no bairro da Saúde, e tinha uma casa no fundo, com uma mulher que trabalhava lá dentro, que, no caso, era minha mãe biológica. Uau! E a minha mãe biológica frequentava a Congregação Cristã do Brasil. Então, quando minha mãe entra, ela entra e fala que é um lugar bem simples, que tinha uma cama simples, pouquíssimas roupas, assim, roupas que não eram novas, tinha um cachorrinho e eu estava ali. E aí, então, a minha mãe fala assim, eu não tenho condição, eu não sou daqui, eu sou do Nordeste,
Só que eu só vou deixar levar se vocês prometerem algo. Aí, tá, qual que é o vínculo que precisa ser estabelecido aqui? Aí foi falado assim, olha, na congregação cristã veio um profeta e o profeta falou que o nome dessa criança ia ser Daniel Davi. Uau. Então, se vocês prometerem para mim que esse nome vai ser mantido, eu vou deixar a criança com vocês. Aí, então, a minha mãe fala, tudo bem, perfeito, e entendeu que o desejo dela era voltar para o Nordeste. Aí, então, minha mãe separa uma oferta, e ela fala assim, essa aqui é uma oferta de carinho, de amor, para que você possa voltar para a sua origem, para que você possa voltar para o Nordeste. Então, minha mãe vai... E semeia na sua mãe biológica. Semeou na minha mãe biológica e falou, isso aqui é para te ajudar a voltar. Porque ela percebeu que ela estava... Que não era o lugar dela, né? E aí, então, desde pouca idade, eu sabia dessa história, que a minha mãe está voltando, a dona Leonor, eu estou no colo da dona Leonor, né? E aí a minha mãe está voltando, e aí a dona Leonor falando, com quem essa criança vai ficar? Quem é a família? Aí ela fala assim, você pode ficar um pouco com ele até a gente decidir aonde? Aí a minha mãe fala, claro. Então, meus pais moravam numa vila, e minha mãe para o carro e desce com o nenê. E a vila olhou e falou, meu Deus, o que é isso? Aí minha mãe falou, é uma criança que a gente vai resgatar. Aí, então, as pessoas, os vizinhos que moravam na vila, começam a vir e trazer coisas para minha mãe. Então, trouxeram lá o Moisés, o berço, as roupas, coisas novas. Uhum. E aí a minha mãe olhou e falou, uau, o que está acontecendo? E quando ela entra em casa, né, as minhas irmãs olham e falam, meu Deus, é nosso, é nosso, é nosso. E qual é o nome? Daniel David. Uau. Aí, é nosso, é nosso, é nosso. Aí minha mãe falou, essa decisão não é minha, que essa decisão tem que ser tomada em conjunto. E aí, meu pai trabalhava meu pai era diretor de uma multinacional, minha mãe vai na hora do almoço buscá-lo, para ele almoçar em casa, e quando volta, fala, ó. Aí meu pai fala, meu filho. Uau. É a resposta de Deus para o meu coração. Daniel Davi será. Uau. Aí, então... Nunca foi escondido, né? Porque aí eu fui o primeiro. Tanto que os vizinhos já sabiam, então, da história. Isso. A minha mãe falou assim, que eu ganhei tudo. Ok. Que, voluntariamente, a vila toda a vila se moveu e trouxe exatamente tudo. A minha mãe falou que ficou faltando uma roupinha, que aí ela vai numa loja, que era uma loja chamada japonesa, que tinha os donos eram japoneses, né? E aí ela compra... Então, ela falou que eu ganhei tudo. Uhum. E aí eu achei muito interessante. Mas, naquela época, eu não tinha a consciência plena, né? Okay. Aí, então, meus pais eles vão tecer o exemplo. E aí vem o irmão do meu pai, o tio Irani, e vem e adota a Amanda, minha prima, Amanda. Um beijo para ela. E aí vem a irmã mais nova do meu pai, a tia Áurea e o tio Gustavo, e adotam o Gustavinho. E a Amanda, assim como eu, já sabia que tinha sido adotada. Uhum. Mas o Gustavinho, não. Aí minha tia casou com meu tio Gustavo, e meu tio Gustavo era iugoslavo. E meu tio, na época do comunismo, ele era um excelente nadador, ele fugiu da Iugoslávia a nado. Uau. E aí, então, ele pega um navio e vem parar no Brasil, trabalha no Brasil, conhece a minha tia, casa com ela, tem 2 filhas, mulheres, e adota o Gustavinho. E aí... Fica todo mundo no mesmo ecossistema. No mesmo ecossistema. Aí, esse meu tio tinha a facilidade de poder mudar para os Estados Unidos, porque era de um país socialista, né? Uhum. Então teria o asilo político. Então, essa família, por parte do lado do meu pai, muda para os Estados Unidos. E meu primo nunca soube que era adotado. Então, existia uma fala que quando você estiver junto com o Gustavinho, não fale de adoção, porque ele não sabe. Uau. Então, e isso você com quantos anos? Eu soube
desde que eu Não, quando você recebe essa fala, quando você tiver com o Gustavinho, não fale de adoção, você... Não, porque aí isso foi explicado, né? Falei, ele não sabe que ele é como você. Uhum. Aí depois veio meu sobrinho, porque aí minha irmã mais velha era casada e não conseguia ter filhos. E aí, então, eles decidem adotar. E aí aparece um menino do interior, que era o Júnior. E aí eles vão resgatar no interior o Júnior e trazem para casa. Quando eles trazem o Júnior para casa, aí dá o nome do pai, né? Silas Júnior. Uhum. E aí ele é recebido. E aí a minha irmã descobre que está grávida. Então o Júnior, nascido em 10 de outubro de 1980, e o Rubem nasceu dia 29 de junho de 1981. Então, na própria escola que estudavam, faziam a conta e falavam, mas como? Uhum. Não teve o tempo hábil, né? Uhum. E ele, como eu, também sabia que ele tinha sido adotado. O interessante é que era o mesmo caso, mas para ele tinha curiosidade de saber quem eram os pais biológicos. Então, minha irmã mudou para os Estados Unidos, eles foram morar nos Estados Unidos, moravam em Chicago, e meu sobrinho falava, não, eu vou passar uma temporada no Brasil, porque eu preciso descobrir quem eram os meus pais biológicos. Uhum. Aí ele falava assim, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Você não vai atrás dos seus? Eu falei, cara, eu nunca tive a curiosidade, até mesmo, acho que de maneira inconsciente, para não ferir os meus pais adotivos. Para ser leal. Claro, porque eu entendi que, tipo, quem me proveu amor, casa, comida, educação, teto, tudo foram eles, né? Uhum. E me amaram como sem palavras, né? Uhum. Então eu falava assim, seria desleal eu procurar. Mexer nesse Mas eu assunto, entendia assim, que para o meu sobrinho era importante. Então eu tomei uma decisão, eu não vou procurar, mas se você quiser procurar, eu te ajudo. Uhum. E aí startou em mim um desejo muito forte de entender a minha origem. Okay. Mas não a minha origem biológica. Uau. Entende? Mas a minha origem de tipo assim, eu vi uma criança na rua e falava, essa criança não teve a mesma sorte que a minha. Uhum. Então eu pensava, o que Deus viu em mim, que criou essa situação para me poupar? O que ele enxergou no meu coração, porque eu não tinha faculdade mental nenhuma ainda, para eleger uma família e falar, essa aqui não vai poder, mas vai ter essa. Uhum. Então, a minha curiosidade era, o que o Senhor viu em mim? E por que eu estou aqui? Porque se eu descobrir o que o Senhor viu em mim, deve ser algo importante que mudou o meu destino. Uhum. Mudou a minha sorte. E aí, então, uma criança que poderia ter sido rejeitada, abandonada e está na rua, que poderia estar morta e etc., foi uma criança que foi abençoada com uma casa, com uma família super estruturada e com muito amor. Uau. E uma coisa que eu penso enquanto você fala, Daniel, é que agora eu descubro uma das coisas que nos conectou, uhum, porque eu tenho pai biológico e mãe biológica, eu fui criado pelos meus pais biológicos, sim, só que eu cresci com uma sensação de órfão. Sim. Porque eu não tinha a afeição. Eu fico pensando, quantas pessoas têm pai, têm mãe, só que se sentem órfãos, sim, porque não têm a afeição dos pais. Sim. E é exatamente uma das... Na verdade, é a essência da nossa vocação. Sim. Ser pai de, sim, órfãos. Uhum. Por exemplo, a minha filha Vitória não é minha filha biológica. Sim. Eu fui o resgatador, sim, da Vitória. E quando você traz esse é um conteúdo que o nosso público conhece, a nossa audiência geralmente conhece. Sim. É incrível, sim, que você viveu. Sim. É incrível. E eu vejo que muito então do que você tem se tornado, sim, foi fundamentado pela... porque você imagina, né? Não existia um vínculo sanguíneo. Eu entendo. Porque um vínculo sanguíneo seria como se fosse uma obrigação, né? Mas um vínculo... Isso é muito bom. De coração é amor puro. Então, eu nunca tive dificuldade de entender o amor. Porque para mim era muito real. Uhum. Eu olhava para o meu pai e eu sabia que ele me amava. Porque eu sabia que eu era a resposta.
Mas eu falava, o que meu Pai Celestial viu que me protegeu e poupou? Porque eu poderia ser essa criança. Então, o que moveu o teu coração no meu favor? Entende? Entendo. O que atraiu a minha vida para o Senhor ter mudado a minha história, ao ponto de me dar uma casa, um lar sadio e a oportunidade da vida de estudar em escolas excelentes, de viajar para fora, de falar idiomas. Então, eu sabia que existia algo, mas eu não conseguia compreender a totalidade, né? Então, quando falava assim para mim, Deus é amor, para mim era muito fácil entender, porque eu sou a prova real do amor, de um amor que é superior ao sangue, de um amor que é superior a uma obrigação. Nunca foi uma obrigação, né? Então, para mim era muito fácil amar os meus pais pela gratidão de tudo que eles faziam por mim. E de poder retornar um pouco tudo que investiram em mim. Uau. Entende? De poder falar, valeu a pena vocês terem acolhido uma criança que não tinha opção, né? Porque a partir do momento que é um nenê, não tem a opção de escolha, né? Adultos escolhem por eles, né? E aí eu também nunca culpei a minha mãe biológica, meu pai biológico, porque eu entendi que foi uma situação que o céu arquitetou. Ok. Né? Então eu falava assim, eu sei que Deus é soberano, que na soberania dele eu fui amado, e a marca não foi a rejeição, a marca foi o amor. E é tão interessante, Daniel, porque o que você conta é exatamente a mesma linha de pensamento e argumentação para quem também se sente rejeitado e abandonado. Sim. Porque, por exemplo, a linha da adoção, Sim. ela é uma. Sim. Os sentimentos que acabam estando na mesa são os mesmos. Sim. E eu fico a pensar, e talvez aqui seja uma pergunta assim bem honesta, eu não sei se você já conheceu outras pessoas que viveram essa experiência de adoção, mas o que então, na sua opinião, é determinante para que uma pessoa adotada reconheça o amor e a outra se sinta rejeitada? É porque eu acho que tudo que Deus criou, Ele criou e tem uma dualidade, né? Então, por que tem o mal? Por causa do bem. Por que tem a escassez? Por causa da abundância. Por que tem a pobreza? Por causa da riqueza. Por que tem o negativo? Por causa do positivo. Então, sempre vai ter a dualidade. O que para um pode ser positivo e amor, para um outro coração... O fator determinante é a perspectiva, então? Claro, a maneira como a pessoa que está vivendo a experiência até como, assimila. Pode ver que até como a pessoa ora. Porque às vezes a pessoa está orando e ela vai externar o que está dentro dela. Então ela está externando uma guerra e ela está produzindo uma guerra. Então a fala dela é de guerra e a oração dela também. E aí você vai ver que tem outra pessoa que está vivendo uma mesma situação, mas ela não está enxergando como uma guerra, ela está enxergando como um processo de evolução para ela se superar e vencer. Foi nessa busca por origem Sim. que você começou a perceber a figura de Israel? Claro. Foi nessa busca por origem que você... Porque, se eu entendi bem, então você tinha um bom contexto cristão. Sim, total. Você foi criado dentro desse ambiente. Total. Só que, bom, convenhamos, o meio presbiteriano, independente, eu não sei exatamente assim a medida do estilo desse presbiterianismo que você viveu, mas a gente compreende que não tende tanto ao judaísmo, não tende tanto às práticas, por exemplo, de Israel. Sim. Como que você começou a perceber que essa tua busca te levou a ter curiosidade a despeito da origem eu acho que espiritual? Quando eu falo, por exemplo, do meu nascimento e desse resgate, foi isso que fomentou, era a lenha que me consumia para entender o que ele enxergou em mim. Então era tipo assim, eu não posso morrer enquanto eu não descobrir
o fator que ele viu em mim para falar, ele não. Ok. Tá? Então, era isso que consumia a minha vida para eu poder ter essa resposta. Porque eu falava, tantas crianças não tiveram a mesma sorte que a minha. Posso fazer a pergunta que Claro. eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo querem fazer? Você descobriu o que Deus viu em você? Então, aí eu vou contar de uma jornada, né? Ok. Se você tem duas palavras hebraicas que são traduzidas como a mesma coisa. Você vai ter uma palavra que vai ser caminho e você vai ter uma outra palavra que é caminho também. Só que um é um caminho que ele já foi mapeado. Então ele já tem as placas, ele já vai falar para você aqui 80, reduza, não corra. Então é um caminho preparado para todos. E tem um caminho que ele não foi preparado, ele vai ser desbravado. E esse caminho vai ser desbravado pelos teus passos, porque você não tem as placas que vão te orientar. Então, eu entrei por esse caminho, não o caminho das placas. Tu entrou pelo... Eu entrei por uma jornada de conhecimento de quem eu sou, entendeu? Da minha essência. Então, eu falava, se eu tive essa mudança de sorte tão radical, né? E me deu uma família tão abençoada, é porque ele enxergou algo poderoso que eu carrego. Então, eu preciso descobrir o que é isso. E se eu descobrir o que é isso, eu vou estar de volta na minha origem. Então, eu entendi que tudo aquilo foi um cenário, né? Foi um ambiente propício para eu ter acesso a diversas coisas. Eu tenho amigos até hoje dessa época, né? Mas mexia comigo nesse sentido, de ser uma chama, um combustível para descobrir. Obviamente que às vezes você dá uma desequilibrada, porque vai pendendo para um lado maior, não é? E aí eu entrei numa fase de um pouco de rebeldia, porque eu não conseguia ter claro essa... A origem. Então, para muitas pessoas é tipo assim, eu vou ser um médico, né? Eu nasci aqui, esse aqui é meu nome. Não tem questionamento nenhum. Associava o propósito com a profissão. Isso, aí tipo vai lá e fala assim, o pai fala, você vai ser um médico. Aí vai criar uma mentalidade para estudar e ser um médico. Estudou, foi um médico, vai trabalhar no hospital e está feliz. Esse é o caminho que trilhou. E o meu nunca poderia ser esse, porque não ia me saciar, entendeu? Porque eu entendia que eu não nasci para isso, entendeu? Eu tinha sido poupado por algo que era maior do que só eu trabalhar e ganhar dinheiro. E aí, então, nessa busca, eu tive os ups and downs, porque eu não conseguia encontrar um equilíbrio até enxergar o que ele viu em mim. Então, na igreja presbiteriana, né? Era uma igreja que gostava muito de missões e tinha sempre conferências sobre missões. E trazia missionários de diversos lugares do mundo. E eu ficava apaixonado pelas histórias. De viajar pelo mundo e ser luz. E falava, como que essa pessoa aqui abandonou casa, com conforto, e foi para um lugar remoto, sem saber como que ia ser. E vinha e contava as histórias e eu ficava maravilhado com aquilo. E aí eu lembro que criança... fizeram lá um apelo, quem deseja ser missionário? Eu levantei a mão e fui para frente. Falei, se esse caminho aí do desconhecido, de outros lugares e tal, porque eu sentia muito forte isso, de não ser daqui só, né? Certo. Então, a chama de ir pelo mundo, a chama de falar idiomas, era justamente para poder impactar outros lugares, né? E não só aqui. Quantos idiomas você fala hoje? Eu falo, a minha esposa me ensina o português, né? Que eu estou aprendendo até hoje, né? A minha esposa me ensina o português, é ótimo. Ela me ensina o português. Eu falo bem inglês, falo bem espanhol e um pouco hebraico, né? Eu preciso morar um pouco em Israel para ter a parte legal de fluidez. Eu também só estou falando 2 idiomas, o português e o línguas estranhas. É isso aí, línguas estranhas. Essa piada você sempre escuta, né? Escuto bastante. Incrível, Daniel, o que você conta. E eu percebo então que não dá para a gente dizer para o pessoal que é
Não é um evento Não específico. é resposta pronta. Não é uma resposta pronta. Porque cada um tem a sua. E cada um nasceu e carrega algo. Alguns têm mais dormente, outros têm mais palpável, assim, né? E no meu caso era bastante, pelo meu histórico. Aí, por exemplo, eu vou pegar o caso dos meus primos que foram adotados. Eles não tinham tanto quanto o meu. Então, eles entenderam, uma prova de amor. Foi nessa busca que veio, então, a percepção da origem espiritual e religiosa e envolveu Israel? Não, Israel vem... Ou vem depois? Vem bem depois, porque aí eu fui impactado por esses congressos de missões, né, na presbiteriana. Sim. E aí o meu pastor de jovens, que hoje é um apóstolo, Fábio Bertoni, que está lá em Orlando, até um abraço para ele, que teve muita paciência de cuidar da gente, que a gente era terrível. Falou assim, tem uma igreja nova, que tem banda de rock, e eles fazem um show aí, na segunda-feira a gente quer levar vocês, né? Então a gente ficou empolgado, tá bom, vai ter rock na igreja. Né? Não que curtia um rock? Não, a gente gostava de rock. Do barulho. Mas, a gente gostava do rock, mas geralmente, por exemplo, a igreja presbiteriana tinha o prelúdio com órgão. Aí tinha também um piano. Aí cantava salmos e hinos. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui, um parênteses, por favor, não perde teu raciocínio. Sim. Essa igreja presbiteriana é aquela que foi fundada também, ou que fez parte da fundação, o pastor Jonathan, do Vale da Bênção, Missão Antioquia? Aí eu não sei te informar, porque eu não sei o histórico deles. Né? É porque o pastor Jonathan conta que ele fez parte da fundação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ah, tá. Porque aí você tinha a Igreja Presbiteriana, que a matriz veio lá do Reino Unido, né? Isso. Na Escócia, acho que a primeira é em Edinburgh. E aí depois ela vem para o Brasil, aí no Brasil eles têm um problema interno, tem uma ruptura e aí vão e fundam a Independente. A Independente. Né? E aí minha família era da Independente. Entendi, entendeu? Ok. Mas você conhece o pastor Jonathan, do Vale da Bênção, Missão Antioquia? Eu conheço, de ouvir falar, mas não conheço pessoalmente. Ok. Eu já ouvi falar a respeito, mas eu nunca tive a oportunidade de estar. Entendi. Bom, eu só estava com essa dúvida porque quando você falou presbiteriano independente, eu estava pensando em associar o pastor Jonathan com os teus pais ou com os teus avós. Pode ser com os meus, aí, por exemplo, eu tenho um tio meu, né, tem uma missão que é uma missão americana, aqui no Brasil chama CEPAL, né, Servindo Pastores e Líderes. E meu tio era o pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Ipiranga. Então, sem sombra de dúvida. Oswaldo Prado, filho. O meu avô era Oswaldo Prado. Minha avó era Lloyd e meu tio mais novo, que era o pastor da igreja do Ipiranga, Oswaldo Prado Filho. Um beijo para o senhor, que me influenciou muito. Faz missões até hoje, viaja o mundo inteiro. É uma bênção. Então, eu posso dizer que eu fui muito abençoado de ser criado numa família que entendia esse princípio de ir, de abençoar, de ser luz, né? De poder ir para diversos lugares. Legal. Então, voltando lá no ponto, foi quando você, nos congressos dos missionários... Isso. Você ouvindo... Isso, eu ouvia os testemunhos e eu falava, meu Deus, porque me chamava atenção, né? Você imagina, tá na igreja e tal, tem um louvor, aí o louvor mexe a atenção de criança, de adolescente e tal. E aí, de repente, vem uma palavra e as crianças se perdem, porque não é... Aí o pastor falou, banda de rock... Mas eu achava chamativo lá missões, eu achava chamativo as experiências e eu achava empolgante, né? E aí, então, o Fábio fala, vamos lá para Renascer, e aí a gente vai num show que tinha, que era o show de evangelismo com as bandas, e era a Renascer, que era, tipo, pioneira, né, nisso. E aí a gente vai para lá, e aí a gente achou uma movimentação muito diferente do que a gente estava acostumado. A gente gostou, a gente começou a ir todas as segundas, a gente começou a falar para os nossos pais que a gente queria ir lá e não no Ipiranga. Aí a gente pegava o ônibus e ia lá para a igreja, e aí a gente chamava atenção, porque na hora da Santa Ceia, tipo, o apóstolo Estevão pegava o cálice e orava, e falava em línguas, e eu ficava falando, o que ele está falando, né? Falando? Aí um dos gêmeos, né, que eu falei, sim, o Mário falava assim, não, é língua dos anjos. Que língua dos anjos? Tá louco? Não, vai umas mulheres lá orar com a minha mãe, elas têm tudo um coquezinho. As irmãs do coque. As irmãs do coque, elas profetizam, falam uns negócios aí que é louco. E essa língua aí, parecida com essa língua, né?
Aí eu falei, sério, mas nunca ouvi falar. Nunca ouvi? Tem sim, na minha casa. Vou marcar com a minha mãe para um dia vocês verem e tal. Eu falei, tá bom. E aí que apareceu a oportunidade que ia ter um acampamento de carnaval e a gente decidiu ir. Na igreja Renascer. Na Renascer. Aí a gente não conhecia muita gente, né? A gente frequentava as reuniões, mas não frequentava a igreja, estava envolvido na igreja, né? E aí a gente foi no acampamento de carnaval na Renascer, né? E aí a gente começou a ouvir coisas da Bíblia que a gente não tinha tanto acesso, né? Que era um lado mais pentecostal, né? Sim. Que a gente não tinha acesso e me chama muita atenção. E quando eu começo a frequentar a Renascer e tal, a minha prima Ana, que era a irmã da Amanda, que também foi adotada, já estavam indo lá na Renascer. Então ela meio que abraçou a gente e fez a gente se sentir em casa. E aí eu ouvi eles falando sobre a festa de Pentecostes, né? E do que aconteceu. E aí eu via um povo feliz e alegre, um povo que se vestia bem, né? Pessoas que andavam de skate. Aí eu achava muito legal, porque era muito diferente do que eu estava acostumado, né? Do ambiente que eu estava inserido, né? E aí minhas primas fizeram esse welcome para a gente, né? E aí a gente começou a ir. Aí eu ouvi e eu falei, não entendo o que é isso direito, mas ele está falando, eu estou vendo que as pessoas estão aqui, tipo, um banquete, eu também quero. Vou mergulhar. Aí eu chamei o Mário e o Celso para irem lá na frente, né? A gente foi lá na frente. Aí falava, você se ajoelha, que vão impor as mãos sobre você, você vai receber o batismo do Espírito Santo, tal. Aí o Mário, que foi quem falava, minha mãe ora, tem as mulheres do coque que ficam falando em línguas, língua dos anjos e tal, ficou meio assim, ressabiado, falou, ô moço, você que falou e tal, agora você está dando para trás, aí vamos lá, né? Aí a gente foi para frente e tal, aí uma senhora, né, a tia Arlete, ela é uma missionária até hoje, que está lá na Espanha, um beijo para a senhora, a tia Arlete, colocou a mão na minha cabeça e aí eu acho que deu uma conexão espiritual, que aí eu fechava meu olho, eu via tipo fogo, água, fechava o olho, via nuvem, fechava o olho e sentia uma vontade de chorar e aí começou a minha história, né? Aí minha prima veio e falou, não, isso aqui é o batismo do Espírito Santo, assim, assim, assim. E eu não conhecia nada disso. Aí eu falei, bom... Isso você tinha quantos anos já, Daniel? Eu estava eu nasci em 74. Tá. Isso foi em fevereiro de 1990. Ok. Então eu tinha... Uma média de 16 anos. Eu tinha 15. 15, 16 anos. Isso, porque foi em fevereiro de 1990 e eu sou de julho. Então eu tinha 15. Eu fiz 16 naquele ano. Então você foi batizado no Espírito Santo com 15 anos. Fui batizado com o Espírito Santo com 15 anos. E aí eu voltei do acampamento, pedi uma Bíblia, aí eles me deram a Bíblia na linguagem de hoje, meus pais, né, para poder entender melhor. E aí naquele ano eu li até o final do ano 3 vezes. Uau. Aí eu li em 3 meses, não entendia nada. Aí eu li de novo e eu achei muito interessante. E aí em novembro de 1990 eu batizo nas águas. Aí então eu volto falando tudo aquilo, e meus pais, né, falando assim, nossa, está diferente, o que está acontecendo e tal. Não estava entendendo muito E fazendo parte ainda da igreja presbiteriana. Na ECO, depois do acampamento, falou, não, quero vir para Renascer. Aí transicionou. E aí então começou um período da minha vida que eu comecei a ir sozinho, né? Porque eu tinha meus pais que iam no Ipiranga, a minha avó que ia... Não, meus pais iam na Vila Prudente, minha avó no Ipiranga e eu estava indo na Renascer. Aí então a gente começou a frequentar a Renascer, e aí o Mário e o Celso levam o pai dele, que era o apóstolo Bertone hoje, né? Que na época era presbítero na presbiteriana. E aí ele faz uma transição da presbiteriana independente para Renascer, e aí a família deles começa a frequentar lá, e aí eles estavam como família, mas eu não, né? Eu estava
Solo. né? Sozinho. E aí, quando eu começo aí, era bem pequeno, era uma igreja de 100 membros, né? Era bem pequeno. E aí, então, eu tive acesso direto à família do apóstolo Estevão Hernandes, né? Uhum. E o filho dele, o Bispo Tide, se tornou meu melhor amigo. Certo. E aí a gente cria uma história de amizade ao longo dos anos, vivenciando muitas coisas, a adolescência, a mocidade, etc., na Renascer. E aí eu frequento a Renascer de 1990 até 2006. E aí, em 2006, eu decidi sair. 16 anos depois. 16 anos depois. Ao que parece, até aqui, tivemos aí 2 ciclos de 16. Bem parelho, né? Aí, então, foi quando eu saio que eu falo, eu quero a origem de novo. Eu preciso da origem. E aí eu me tranquei num quarto e tinha estudado um pouco de grego, mas tinha uma conferência na Renascer, tinha uma conferência apostólica, e fazia no ginásio do Ibirapuera. Certo. Então se traziam alguns apóstolos de lugares diferentes do mundo, né? Então tinha o apóstolo Colin Dye, que vinha da Inglaterra, o apóstolo Jorge Tadeu, de Portugal, tinha o apóstolo César Augusto, que vinha de Goiânia, né? E tinha o apóstolo Daniel Wilson, que vinha de Chicago. E aí o apóstolo Daniel Wilson vinha, tinha um time, né, de americanos que vinham com ele, eles vinham uma comitiva, e em um certo ano ele falou, eu vou trazer o meu apóstolo, que é o meu mentor, e ele traz esse apóstolo que chama John Eckhart, que ele é num movimento que tem forte lá em Chicago, né? E o que me chamou muita atenção é que ele era muito simples, ele era muito humilde. E aí a gente tinha um time de tradutores, né? E eu estava com a incumbência de ficar com ele. Então eu estou com ele no ginásio do Ibirapuera, era uma noite que estava lotado o ginásio do Ibirapuera, e ele está com um caderno escrevendo aqui, e era a palavra que ele ia pregar no dia seguinte. Então era um culto à noite, e tinha cultos de manhã, à tarde e à noite. E aí o apóstolo Daniel Wilson ia pregar, vamos dizer assim, quarta de manhã, e cedeu o horário dele para que o apóstolo John Eckhart pregasse. Certo. E aí o apóstolo John Eckhart me chama e fala, eu queria que você desse uma olhada na minha pregação, né? E aí estava tabernáculo caído de Davi, né? E estava os versículos, né? E aí tinha as palavras em inglês e em hebraico. E aí em hebraico falando, amplificando o que ela significava. Então foi o meu primeiro contato com o hebraico, foi através do apóstolo John Eckhart de Chicago, que ele pegou e me mostrou. Até falei, por que ele está mostrando isso para mim, né? Porque ele é um apóstolo que veio para pregar e está compartilhando isso comigo. E eu achei muito impactante, porque ele me chamou para o cenário, né? Ele me fez pertencer àquilo. E aí, quando eu ouvi, aí eu falei, é isso. Porque é muito diferente do que os outros. Sem menosprezar ninguém, mas algo que ele carregava, que para mim, né, foi um imã. Aí foi um culto que teve uma presença de Deus, assim, que foi surreal, né? O ginásio do Ibirapuera tinha aquela abóbada, parecia que ia virar um disco voador e sair voando, né? Foi incrível e muito simples, né? Então, quando eu estava buscando essa origem, eu lembrei do hebraico. Aí eu comecei a ter o desejo de estudar. Se trancou no quarto e foi... Me tranquei no quarto e comecei a estudar. E aí eu queria entender sobre Israel, que sempre se falava, sempre tinha Israel. Falava de Davi, falava de Salomão, todos esses grandes homens que são passados, todos têm um histórico com Israel, né? Todos têm um histórico com o hebraico, todos eles têm um histórico com festas. E isso me chamou muita atenção. Então eu falei, eu quero estudar porque eu quero a origem. E eu via que eu era 1 em 1 milhão, porque ninguém queria. Porque aquilo que estava sendo falado estava bom para todo mundo. Ah, você vai ser um médico, você vai ganhar dinheiro, tá bom. Você vai comprar uma casa, vai viajar, e é isso, tá bom. Mas para mim, essa conta nunca fechou, entendeu? Não era o que sustentava. Não, eu quero a origem, eu quero entender. Por que tem Israel? Por que tem Israel que é tão poderoso? Por que esse povo viveu tudo isso e tal?
E aí, por que Jesus era um judeu? Por que nasceu, né, em Israel? Ele pegava os escritos em hebraico. E aí, o meu start, né, que acendeu a chama em mim, foi esse dia no ginásio do Ibirapuera. Porque eu vi no papel, né, a teoria, que já me chamou a atenção, porque eu falei, não é um Fusca, é uma Ferrari. Uhum. E eu vi o que causou, o efeito. Então, não era só uma informação bonita no papel. Uhum. Era vívido e poderoso. Tinha vida. Incrível. E aí eu falei, é isso. Porque simples, sem eloquência, entonação de voz, mas com um segredo poderoso, que quando abriu... Fluiu. Você chegou a falar isso para esse apóstolo? Não, porque ele veio rapidamente, pregou e depois ele foi embora. Né? Eu pergunto exatamente porque quantas pessoas impactam profundamente a nossa vida, a ponto de nos apontar a origem ou o destino ou o que nós buscávamos. Isso. Eu mandei mensagem para ele na internet. Eu tenho o desejo de ir até Chicago lá para agradecê-lo, porque ele foi um estopim, né? Uhum. Ele foi um estopim na minha vida. Eu vi o efeito e eu falei, é isso. E se hoje eu te perguntar assim, de tudo que você olhou, estudou, mesmo que com pouco tempo aqui, o que você descobriu sobre Israel que mais balizou a sua fé? Você tem Israel, que as pessoas olham como uma geografia, só que se você for analisar e verificar a origem, Israel nunca começou com um pedaço de geografia. Nunca foi um lugar geográfico com fronteiras ou limitações. Israel surge porque um homem se cansa da vida que ele tem e luta com o céu. Então você vai ter... Exato, você vai ter um homem de nome Jacó, Yaakov, que a origem é suplantador, ou aquele que agarra pelo calcanhar, falando de alguém que nasceu em condições baixas. Uhum. Por isso que ele é um suplantador. Porque precisa de alguém em cima para se projetar. Ele não consegue se projetar sozinho. Ele sempre se projeta trazendo alguém para baixo. Então, ele precisa de um calcanhar para agarrar. Sempre esse calcanhar vai estar em cima, porque você não consegue agarrar, né? Uhum. E aí, então, quando ele se cansa de viver como ele vivia, porque ele tem uma guerra interna, e fala, eu não quero mais ser suplantador, eu não quero ser enganador, eu não quero ser baixo. Existe uma guerra no céu. E aí, então, ele vem e luta, e nessa luta, ele tem um toque no céu, do céu, e o anjo muda o nome dele. E aí é o poder de transformar pelo nome. E aí então aquele homem deixa de ser suplantador e se torna Israel. Uhum. Então Israel se torna Israel sem terra, sem geografia. E aí que eu entendo que é uma condição de alguém que vai brigar pela sua vida para não ser baixo. Porque deseja ser cabeça. Israel não é uma geografia. Israel tem a sua geografia. Não, ok. Naquilo que você está trazendo, Israel não é uma geografia só, é uma condição. Isso. Ele, antes de ser geográfico, ele foi uma atitude, né? Então, essa atitude que trouxe o nome. A ideia de baixo e alto é no sentido de... cabeça e cauda. Terra e céu? Também. É essa a correlação? Também tem a correlação, porque você vai falar de, por exemplo, pobreza é baixo. Okay. Você vai falar palavras de baixo calão. Pouca sabedoria, é tudo baixo. Okay. Tá? E aí quando você vai falar de inteligência, sabedoria, conhecimento, é alto. Você me fez lembrar uma vez, eu escutei uma mensagem de um pastor pentecostal, e ele estava pregando sobre a vinha de Nabote. E ele dizia assim que, lembra da história, né?
Nabote tinha uma vinha, aí Acabe queria a vinha dele, e então ele dizia, não dou, não troco, não vendo. A Vanessa tem uma mensagem poderosa sobre isso. E tudo que Acabe fez foi colocar para baixo, a ponto de até mandar matar o Nabote. E a outra correlação é que Acabe a simbologia do inimigo ou do maligno, sempre te jogando para baixo. E mostrando que tudo que era para o alto era o que Jesus proferia, né? Vocês vão ter uma vida e uma vida em abundância. Essa correlação de alto e baixo, por mais simples ou simplista que pareça, fala de um princípio espiritual profundo. Fala de Israel. Quando você... Imagino que em algum momento você já deve ter conversado com pessoas que são mais envolvidas assim com maçonaria, esse pessoal que busca uma espiritualidade em vários meios, e aqui sem falar do mérito, se está certo, errado ou qualquer coisa do tipo, mas é uma linguagem que o pessoal usa, é uma alma baixa. Sim. Ou seja, a ideia ou a essência do pensamento é que quando a gente vive de forma carnal, quando a gente vive pelos nossos desejos, pelo nosso ego, a partir dele, a gente está vivendo uma vida baixa. Isso, uma vida baixa, uma vida terrena, né? Porque lembra que Deus cria o homem e a criação do homem não era para que o homem fosse mortal. Isso. Era para que o homem fosse eterno, né? E assim como Israel começou sem uma geografia, o homem recebe uma alma e tem uma geografia que são os limites, que são o corpo. Então, esse corpo, ele vai carregar algo que é eterno. E aí você cria limites, porque são, assim como a geografia, que vai falar, aqui é Brasil e Argentina, porque você vai ter os limites, o que limitou a alma do homem e deixou de ser, agora vai ter que lidar com a morte, é porque agora ela recebeu uma geografia e está enfadada a esses limites que foram impostos pelo corpo. Só que o que está carregando dentro não é mortal, é imortal, porque é eterno. Sim. Então, a dificuldade sempre é que você vai pegar algo que é eterno e vai encapsular. E quando você encapsula, você vai criar limites. Você limita. E tudo que você tem limite, o limite vai falar, você não pode, você não deve, então são limites, né? Então, o que o limite faz? O limite, ele vai, ao invés de deixar alguém se agigantar, vai deixar pequeno. Foi a partir, então, desse momento que eu fico imaginando assim, eu olhando a tua linha do tempo, então, cresce num berço presbiteriano, que tem ali uma doutrina, uma teologia interessante para a base. Você, então, desenvolve a sua vida, vai para uma igreja, a Renascer, que é uma igreja que... Neopentecostal, é praticamente um outro extremo. Você tem a sua experiência e vai para o quarto. Exato. No quarto, você descobre que Israel começa não com uma geografia. Isso. Não, na verdade, eu descobri o hebraico. Ok, que foi o que te apontou... Não, porque você imagina, né? Porque fala assim, isso aqui é judaico. Tá, judeu não fala judaico, judeu fala hebraico. Então, o que tem no hebraico? Aí você vai falar, você tem uma terra que é santa. Você vai falar, Eretz Israel, a terra santa, né? Que é o lugar santo na terra. Você vai ter uma língua santa. Então, exatamente aí que eu quero chegar. Isso é interessante o que você está falando. Como é que você pegou, então, esses polos? Eu estou falando quais são os polos agora. Toda a doutrina que você tinha até então, sim, com esse novo ensino que você estava tendo, dos céus, direto da palavra, por revelação. Como é que isso se funde? Se isso se funde, se isso sincroniza, o que você tem que remover, o que você acrescenta. Como que essa transição, essa na verdade é a nomenclatura do judaísmo cristão, pelo menos naquilo que eu tenho entendido. É assim que tem se desenvolvido o conceito ou conhecimento de judaísmo cristão. É quando a gente, então, desenvolve toda a nossa crença, a nossa doutrina cristã, fundamentada numa cultura judaica, num contexto milenar. Como que foi esse processo? Não, o processo da origem é que você vai desconstruir para construir, não é? Então eu falei, eu preciso entender
como foi a construção, e não o que me falaram dela. Ok. Então eu volto para a origem. Com autonomia agora. Claro, eu vou desconstruir, vou tirar meus preconceitos, que muitos deles foram impostos por que pessoas do passado me falaram. E eu falava, tá bom, eu entendi, mas eu quero agora entender a origem. E eu entendi que a origem era o hebraico. E eu entendi que a origem apontava para Israel. E eu entendi que a origem apontava para as festas bíblicas. Eu entendi. E aí, o meu ponto de partida foi, eu não sei. Então eu vou ser um aluno. Então eu vou desconstruir para aprender. Para um dia eu poder me tornar um mestre. Então eu entendi que existia brigas. E por que tem brigas? Porque a briga é o ego de alguém que quer ter a verdade diante de outra pessoa. Eu não quero estar certo e deixar o meu ego fazer isso. Por quê? Se a pessoa não acreditar no que eu estou falando, não tem problema. Porque o caminho dela, às vezes, é um sinal diferente do meu. Ela entrou na via que já está tudo programado. Finalizado. E a minha não. Então, ela não vai entender o que eu penso, porque ela não calçou os meus sapatos e desbravou o que eu desbravei. Até porque você precisa ter muita certeza do que você quer, porque o processo de desconstrução vai te, muitas vezes, deixar ilhado. Por quê? Porque você tem um povo que entendeu que aquilo é aquilo e está pronto, acabou. Esses dois caminhos levam para o mesmo lugar? Eu acho que vai te levar para ser Israel ou para ser Jacó. Vai te levar para ter uma vida de cabeça, cabeça que eu digo é cabeça mesmo, de ser super sábio, super inteligente, de ter um conteúdo para pararem para te ouvir, de carregar algo que chame a atenção, que as pessoas querem estar perto, de atrair dinheiro, de atrair negócios, de atrair sucesso, de atrair alegria, de atrair paz. Então, o que você carrega, que vai atrair, e que as pessoas vão querer estar perto. Então, eu posso sentar com um pastor e ter algo para ele. E eu posso sentar com um rabino e ter algo para ele. Ou eu posso sentar com um sheik e ter algo para ele. Porque eu entendi que esses limites separam. Sim. Esses limites falam, essa terra é minha e não é tua. Isso aqui é meu e não é teu. E quando a gente não tem os limites, a gente é Israel. Entende? Então você tem, geograficamente falando, um lugar que não tem nada que seja maravilhoso aos olhos humanos, de ter petróleo, ouro e tal, que todo mundo quer ter. Por que todo mundo quer Israel? Porque o que Israel é. A capital das startups do mundo, Tel Aviv. Por quê? Porque tem dinheiro esperando boas ideias. Está falando, o mundo, acorda. Traga boas ideias que a gente tem o dinheiro para te bancar. Aí uma boa ideia, você vai lá para Tel Aviv e mudou sua vida. Porque você sai de Jacó para Israel, porque você era pobre, agora você é rico. Entende? Então, a maestria de você poder entender com quem você está sentando e quais são os limites que ela tem, vai te dar precisão no que você vai derramar sobre ela. Então, obviamente que você vai chegar e você não vai falar de coisas que são complexas para quem está limitado numa cabeça religiosa. Okay. Porque a pessoa que está com a cabeça religiosa, você vai falar um negócio para ela, acabou o mundo. Por quê? Porque ela está nessa rodovia que tem as placas. Entendeu? E ela não vai entender quem está na trilha. Sim. Porque são mundos opostos. Entende? Agora, o que você carrega, que você tem, que pode impactar? Então, eu fui impactado numa conferência por causa de um pedaço de folha, de papel, que mudou a minha vida. Ele não precisou falar muito, ele só me mostrou. Na verdade, ele só te chamou aqui, claro, falou, olha aqui. O que eu procuro fazer? Eu vejo o que a pessoa está vivendo, e eu chamo ela para perto, e eu mostro. Aí a pessoa vai olhar, e se ela quiser ter sucesso, ela vai ser Israel. Eu estou sendo só um agente para impulsionar ela, entende? E eu posso fazer isso em qualquer lugar. Então, eu posso ir para Israel, eu tenho vários rabinos que são meus amigos. Por quê? Porque eu aprendi a tramitar nesses lugares. Porque eu não estou preso naquilo. Entende? Mas eu desconstruí para. E aí, por que foi a minha desconstrução? Porque eu quero a origem. Entendeu? Alguém já te perguntou alguma vez, e já estamos indo para o fim desse papo, mesmo estando tão bom. E como é que você conecta esse entendimento de ser sem fronteiras, de ser sem limite, com a igreja local?
Pergunta honesta. Eu creio que eu posso derramar algo na igreja local que vai ajudá-la a se ajustar. Então, se eu tiver essa maestria e derramar algo que vai produzir, assim como produziu em mim. Talvez lá no ginásio do Ibirapuera tinha 20 mil pessoas. E talvez eu tenha sido o único que entendeu o que ele estava passando. As pessoas sentiram. Okay. As pessoas tiveram acesso à esfera. Mas elas não viveram depois. Mas eu fui impactado. Se eu for num lugar e tiver 1 milhão, eu impactar um, e um mendigo se tornar um homem de negócios, eu estou sendo Israel. Então, o que eu tenho visto, por exemplo, várias pessoas que passaram na minha vida que estavam com crise para se matar. Por que ela queria se matar? Porque ela era Jacó. Eu não dou certo, eu não tenho dinheiro, eu não consigo casar, meu casamento não dá certo. E a pessoa está cansada. Aí eu falo, agora você está bem. Por que você está bem? Porque agora você vai lutar para ser Israel. Então, você não consegue ser Israel e se libertar dessas fronteiras e dos limites se você mesmo não tomar a decisão e falar, chega. Dentro dessa linha de pensamento, na maneira que você serve essas pessoas, sim, você aborda a salvação, como você aborda a salvação e se isso é evidente nessa busca das pessoas. As pessoas buscam salvação? Então, mas é um grito de salvação. Eu perdi meu casamento, eu quero ser salvo. Ok. Né? Porque o que as pessoas falaram? Que salvação é um pacote que você recebe hoje, você vai para o céu. Só que você fala, vamos para o céu hoje, ninguém quer ir. Você chega para o cara e fala, vou orar para Deus te matar. Não quero, porque eu tenho um monte de coisa para viver. Eu quero ficar, eu quero comprar carro, eu quero não sei o quê, eu quero viajar, eu quero... Ah, mas você não é salvo? Sou, mas ninguém quer. Então, o que a gente está falando? Porque o pensamento é, o que é salvação? Salvação, em hebraico, é você receber o que te faltava, para você ser pleno. Então, o que te falta? Sucesso? Então, a pessoa vai ser Jacó porque ela está se sentindo fracassada. Ela não vai conseguir ser cabeça. Então, você ensina a pessoa a ter sucesso nos negócios, para ser Israel. E ela vai ser plena. Entendeu? Então, por exemplo, pessoas que vêm e recebem uma cesta básica. Amanhã são as pessoas que vão estar dando cesta básica. Deixou de ser Jacó, se tornou Israel. Então, se a gente conseguir influenciar isso, e a gente ensinar isso nas igrejas locais, como eu tenho feito, muitos empresários se levantam por causa de uma pregação. Muitas pessoas vão entender e vão falar, não, eu vou lutar, porque eu cansei de ser pobre. Eu não quero mais estar em pobreza e sujeira. Eu não quero mais ser alguém que vou estar só ouvindo dos outros. Eu também quero ensinar. Eu também tenho algo para dar. E aí se torna Israel. Então, é uma busca que é startada na vida da pessoa porque ela está cansada. E ela precisa ser salva. Então, essa salvação é o que está faltando para você. O céu tem. Se você se acoplar com ele, Deus vai te dar. E você não vai ter falta de nada. Então, o que está faltando na sua vida? É isso aqui? Então, a gente guia. Aí você pega um cara que estava quebrado, que não tem família, e que hoje é um pai de família, é um homem de negócios, é Israel. Entende? Então, ele é Israel aonde ele for. Aonde ele for, ele vai poder ajudar. Aonde ele for, ele vai poder ensinar. E vai ser um imã para as pessoas. Né? Então, eu tenho visto que as pessoas buscam por algo que é rápido e vai remediar. As pessoas que buscam origem é uma viagem para dentro e não para fora. E ela não está procurando aplausos. E ela não está procurando ser aceita pelos outros. Ela quer entender. Então, eu olho para a minha vida e tudo isso que eu falei para você, eu vou resumir, que sempre foi o meu desejo ardente de saber a minha origem. Entende? Aí eu fui para Israel. Eu fui para Israel na geografia, mas quando eu entrei nos ares de Israel, eu sabia que era diferente. Por quê? Porque eu nunca fui em nenhum lugar do mundo que quando você entra, que anunciam que você entrou no país, começa a bater palma e dançar e regozijar. Eu falo, meu Deus, é isso! E aí quando eu fui no muro, né, quando eu fui no cotel, e eu coloquei minha mão lá no muro, eu falei, é minha casa. Eu estou em casa. Né? Encontrei minha origem. Encontrei a minha origem. Então, eu entendi, né, que a minha origem... Então, eu posso chegar e não ser um chato, um cafona, para um rabino que vai querer colocar a goela abaixo uma religião, mas eu posso sentar com o cara e mostrar que eu sou Israel e que eu tenho algo para a vida dele. Por isso que eu tenho amigos. Eu tenho um amigo meu, rabino lá em Israel, que sai de Tel Aviv e vai para Jerusalém para estar comigo. Aí, o que os caras falavam? A gente não gosta de crente porque é chato. Por quê? Porque os caras querem colocar o negócio goela abaixo. E você é diferente. Eu falei, eu tenho algo para aprender com o senhor.
mas eu também carrego. Eu sou Israel. Isso. Entende? Então, essa origem que me fez desconstruir e me fez ser efetivo. Então, o que fala? A base é ser sal da terra e luz do mundo. Luz do mundo. O sal funciona na Rússia ou é diferente? Funciona. O sal funciona na China? Funciona. O sal é o mesmo em Israel? Funciona. Funciona no Brasil? Funciona. Então, e a luz? A luz do Brasil é diferente da luz da China? Luz é luz. Então, ele convidou a gente para ser o quê? Luz. E sal. Então, qualquer lugar que você tiver, você funciona. Entende? Então, quando você... E é muito interessante, aí eu vou encerrar. Quando você é luz, luz em hebraico é or. Or vem a palavra origem. Então, quando você tem interesse na sua origem, você tem interesse de voltar para a luz. E quando você é luz, você vai iluminar as pessoas para que voltem para a sua origem. Por isso que fala que todos saímos de Deus e que voltaremos para Ele, porque é a nossa origem. Sim. E qual que é a origem? A origem é luz. Então, quando você tem uma ideia que seja brilhante, que foi Deus que deu um download, depositou, você foi lá e executou, ganhou dinheiro, saiu do barraco e agora está num apartamento, está com um carro bom, pode ir comer onde você quer, pode ir viajar, vão falar, esse cara é iluminado, porque ele saiu dessa condição. Então, esse era o discurso de Jesus. E ele falou assim, os pobres sempre vão ter com você, porque vão ter um monte de gente que vai escolher o caminho que está com as placas. Mas poucos os que vão falar, eu não vou mais ser Jacó. Eu não vou mais prevaricar e eu cansei de ser baixo. Eu quero as coisas altas. E aí, então, quando você tem acesso às coisas altas, você se torna luz, porque você voltou para a origem. Por isso que eu vou nos lugares, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de dar aula em seminário, em alguns lugares do mundo, e ouviram que eu carregava e depois me levavam para ensinar os professores. E eu não carrego um título de ser um PhD ou um doutor na área, mas quando me ouviam, entendiam que eu tinha origem. E aí a gente foi num seminário, fui dar aula no seminário, fiquei 40 dias no Caribe. E aí o pessoal me ouviu, e o que eles falaram? Eles falaram para mim, é incrível o que você carrega, a facilidade que você transmite, porque é a tua preocupação que a gente entenda. E eles vieram, e a gente estava em 3 preletores. Eles deram um envelope de oferta para cada um deles, incluindo a minha vida. E me chamaram de canto e falaram assim, a sua simplicidade nos marcou, porque você é luz. E a luz é simples. E vieram e me deram extra e falaram, não fala para ninguém. Porque eles entenderam que a minha preocupação não era falar difícil e falar que eu sou, porque não é meu ego. É a minha alma. E a minha alma quer que outras almas sejam incendiadas para serem luz. Então, não importa o que pensa, ou o título, ou eu sou luz. E aonde eu for, serei luz. E quanto mais simples eu for, mais perto da luz. Por isso que se inventaram a luz e você vai lá e aperta o interruptor e acende. Era escuro, agora está claro. E é simples, só vai lá e aperta. Então, quanto mais simples você for e você carregar, mais luz você vai ser. E aí aquilo que a pessoa tinha que faltava, a salvação já chegou. Então a salvação está disponível para ela. E aí ela vai ser completa e plena. Ela vai ser completa fisicamente, completa sentimentalmente, profissionalmente, financeiramente, porque é um pacote, não é? É o pleroma. Isso, vai ser a gente, em hebraico a gente fala shalom, né? Shalom foi traduzido como paz, mas shalom é a plenitude. Então, quando a gente tem esse acesso, a gente sabe quem a gente é e a gente é pleno. Então, eu não vou ficar olhando para a casa do outro e ser triste. Eu não vou olhar para o carro do outro e ser triste. Eu não vou olhar para a ideia do outro e ser triste. Eu sou pleno. Do mesmo lugar que ele teve um acesso, eu também posso ter. E uma ideia, que é luz, pode mudar a minha vida. E aí eu vou nos lugares, coloco o sal, que o sal, além de tempero, ele é o que não deixa apodrecer, porque precisa ter manutenção. Então, você vai lá, ilumina, a pessoa entendeu,
cola em você, porque quer estar perto, e você vai ver o destino. Então, ontem mesmo, eu estava com um amigo meu, que numa época da vida queria se matar e não tinha mais o porquê estar aqui. Então, o que ele era? Era Jacó e vegetava, que estava esperando morrer. Aí começou a andar, começou a ensinar. Hoje ele está nas mesas ensinando. E aquilo que um dia foi fracasso, está preparado e já está vivendo sucesso, porque é luz. E falou ontem, graças a Deus, que eu cheguei no fundo do poço e lutei para ser. E aí ele pergunta, qual que foi a palavra mais impactante? Foi essa que eu estou dando hoje. Você vai ser Jacó para o resto da sua vida? Ou você vai lutar para ser Israel? Se você lutar para ser Israel, você vai ter esse pacote de bênçãos aqui, entendeu? E aí você não vai ficar esperando ir para uma outra dimensão, ir para o paraíso, ir para o céu, para você ter. Uau. Uau. E aí? Vai continuar sendo Jacó ou vai virar Israel? Israel. Vamos ser Israel. Eu tenho muito apreço por esse tipo de entendimento, porque em um outro momento a gente prepara uma sala de podcast para eu falar de como foi a minha transição de Jacó para Israel. Vamos fazer. Mas eu reconheço que todo homem, e eu falo aqui homem no sentido de humanidade, toda pessoa precisa de um Val de Jaboque. Toda pessoa que reconheceu o Val de Jaboque como um lugar de mudança de nome, e eu quero, nesse momento, enquanto você falava, eu lembrava que, recentemente, eu tomei a atitude e a decisão de mudar o meu nome literal. Sim. Até um ano atrás, eu me chamava Alexandre Silva. Sim. De um ano para cá, eu sou Alexandre Paternal. Você encapsulou no teu nome o que você carrega, a paternidade. Eu percebi que, eu não vou dizer assim, não vou ser leviano para dizer que Deus me pediu para fazer isso, mas eu percebi o encargo e eu definitivamente encarnei o propósito, aquilo que era a direção. Eu fui para a origem. Quando você fala de origem, eu vou contar essa história porque lembrei dela e a gente então conecta com tudo que você falou. Eu estava em João Pessoa, no sertão nordestino, numa conferência, e já era pastor, e estava dormindo numa sala, numa escola. Então a gente ia para a conferência e ia pernoitar nessa escola. E então naquele dia, num dos dias, eu deitei naquela sala de aula sem cadeiras, com colchão, e virei para a parede. Quando eu estava pegando no sono, consciente, eu ouvi, raras às vezes, talvez 2 experiências na vida eu tive dessa forma. Você não pode entender que o Éden é a sua origem. Essa foi a voz. O Éden não é a sua origem. O Éden é a materialização. Eu sou a sua origem. E assim, uma voz, Efésios 1, 3 e 4. E eu levantei assim desesperado, porque foi impactante, procurei na Bíblia, está lá escrito em Efésios 1. Porque Deus nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis na sua presença em amor. E aí a voz falou assim comigo, eu sou a sua origem. Sim. Eu sou a sua origem. Você saiu de mim. O Éden foi a materialização da origem. Então, eu fiquei impactado porque eu percebi que o que Deus estava me mostrando naquele dia é que, por mais que eu buscasse a minha relevância, a minha identidade, na minha posição, naquilo que eu considerava alto, sim, Deus estava dizendo, não, você é quem é, dependendo da sua origem. Quando eu entendi que a minha origem era o Criador e que eu saí de Deus, sim, e aí eu fui entender o que é ser imagem e semelhança do Criador, sim, conectou exatamente com o fato de você tem um nome. Sim. O nome não é agente de identificação. O nome é um encargo, Sim. É um propósito. E eu tenho crido e entendido que nós vamos ter um nome que ninguém conhece, né? Sim. Senão ele mesmo. Sim.
E, particularmente, eu tenho recebido dos céus assim, um entendimento que tem me ajudado. Eu não compartilho isso como doutrina para a igreja, mas eu tenho crido que o nome que nós vamos ter naquela pedra branca é o nosso propósito, é o nosso encargo. Então, todos aqueles que de alguma forma aqui, nesse plano, reconhecem o seu propósito, para que existe, qual é a sua origem, é como que se eles tivessem acessado esse nome que ninguém conhece. E então, carrega o que tem, você compartilha o que tem. É incrível ouvir o que você conta, é incrível perceber o que Deus te entregou, o que você carrega. Já te disse isso numa mesa, Verdade. Já te disse isso na nossa comunidade, quando você veio ministrar aqui. E eu quero, então, uma vez mais reconhecer isso, dizer que, em alguma forma, de alguma medida, eu creio na peculiaridade do reino, eu creio nas tribos, eu reconheço Deus na sua multiforme graça e sabedoria, e eu entendi que Deus, de alguma maneira, tem nos conectado nesse tempo, porque você tem um dom, e dom é presente, né? Você tem algo que não é seu, que me serve, e eu também concordo quando você diz assim, ó, eu também sei o que eu carrego, e isso me ajuda a caminhar com as pessoas, e eu louvo a Deus por poder ter você um pouco mais perto, e construir essa relação. Por fim, se você tivesse uma última oportunidade de deixar uma mensagem, que mensagem você deixaria nesse plano? Para a pessoa não se acostumar com as coisas baixas. Para a pessoa investir nas coisas altas. Tudo que tem um pagamento, uma retribuição alta, é porque teve uma mente brilhante por trás, né? Então você olha para um prédio construído e você fala, uau! Você vai lá para Dubai, você vê a capacidade que o homem adquiriu de construir, né? Que é uma cópia do Criador, né? De criar um prédio e colocar um valor de pessoas que estão dispostas a saírem do mundo inteiro e pagarem um altíssimo valor, porque alguém pensou, usou e criou e desafiou, né, subir. Então, você vai lá no Burj Khalifa, que o mundo inteiro quer subir e está nos lugares altos, o mundo inteiro paga para subir, não é de graça. E aí, pessoas que foram lá e ousaram. Então, não se conforme. Não se conforme de pequenez. Não se conforme com escassez. Não se conforme com pobreza. Não se conforme... não se conforme em não ser criativo. Né? Não se conforme. Lute. Ouse subir. Ouse ser Israel. Ouse acessar os lugares altos. Desses lugares altos que Deus dá ideias. Desses lugares altos que Deus muda condições. Desses lugares que Deus muda nome. Você tem a mudança de nome de um homem que lutou e o céu retribuiu. E a retribuição foi: você não é mais baixo. E é tão interessante que a vida dele estava enfadada à morte. Porque o irmão que ele havia enganado queria lhe matar. Mas Israel está acima da morte. Porque o que planejaram na terra tem uma intervenção do céu. E para nós que entendemos, chegaram para Jesus e falaram: qual é o principal de todos os mandamentos? A maioria das pessoas fala: o principal de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus. E a verdade é que ele falou: ouve, ó Israel. Então ele não falou ouve isso ou ouve aquilo. Ele falou: ouve, ó Israel. Shema Israel. E aí só ouve quem é Israel. E quem ouve é Israel, obedece. E quem obedece tem uma recompensa. Porque aquilo que era para te matar é o que vai fazer você te sobressair. Então vem o céu e fala assim: não é suplantador, não é pequeno, não é enganador, não é roubador. Agora é Israel, agora é cabeça. E quando ele vai e encontra o irmão que queria matá-lo, vem e o beija.
e fala, meu Deus, que saudade de você. Porque quem sabe lutar no céu, muda a terra. Então, não seja uma pessoa terrena e normal, mas seja uma pessoa celestial que sabe o que carrega para mudar as coisas na terra. Uau! Uau! Obrigado. Obrigado você, obrigado por me receber. É uma honra sempre poder compartilhar dessa palavra que é tão incrível e maravilhosa, que tem impactado a humanidade por tantos e tantos anos, né? Quanto mais se estuda, menos se sabe, e quanto mais se descobre os segredos, mais se apaixona. E quanto mais perto da luz você está, mais luz você é, mais coisas boas você vai viver. Então, para quem está nos assistindo, que você possa deixar essa chama incinerar o seu coração e você não se contente com mesas pequenas, coisas pequenas, mas que você possa lutar para que o céu possa mudar a tua identidade, o teu nome, e com certeza vai refletir na terra. Eu creio. Uau! Você participou do Paternalcast. Foi extraordinário. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, o Eterno falou ao seu coração, te visitou. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, insights e, sobretudo, provocações. Provocar, é isso. Vamos provocar o céu. Provocar, isso. Não é? Se movimente, se movimente. Eu quero declarar bênção em favor de Deus sobre você. Amém. Eu quero declarar o shalom. Amém. A Seja plenitude pleno. Amém. de Deus sobre a sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te pedir, não custa nada, você contribui com o canal, de alguma maneira você faz um aceno para o YouTube, para o algoritmo. A gente ainda está aqui no plano terreno e tem muita coisa que é movimentada pela tecnologia. A gente se dispõe para te servir e eu te peço humildemente, né? Compartilha esse vídeo, curta, faça parte. Se você quer caminhar um pouquinho mais perto, segue lá nas redes sociais. Você lembra do seu Instagram? Você é low profile? Você é aquele que não tem muito... Eu sou bem low. Sou bem low profile. Enquanto ele lembra aí o Instagram dele... Bem low profile. Eu tô começando a ser... É o que fala quando você não é low, você é up. Então, eu só falei low profile porque eu ouvi, tá? Low, não conheço. Eu nem sei o que significa. Não, porque quando você fala low é baixo. Okay. E quando você fala up... Nós somos do up. Eu sou up profile. Ou não, up file. Up file. Então, Alexandre Paternal é meu Instagram. Canal no YouTube você tá aqui, então Alexandre Paternal também. Depois eu posso pedir para a nossa equipe técnica, o nosso time de edição maravilhosa, colocar aí o @ do apóstolo Daniel. Arroba é boa, você está profetizando que eu vou ter gado. Ah, é? Não pode? Pode. Boa, bem, só tem gado. O @ Daniel aí, dois @ Daniel. Arroba é gado, vamos. Então segue a gente aí, a gente tem compartilhado muita coisa, tem a mentoria paternal. Daniel, vou contar uma coisa aqui que não estava no script. Sabe qual foi a ideia dos céus que eu tive recentemente? Eu desenvolvo pessoas há alguns anos, pela graça de Deus. Eu tenho bons resultados na minha vida e bons cases. Cases de sucesso, sabe? De pessoas que eu servi, que eu ajudei e definitivamente romperam. Amém. Áreas emocional, espiritual, financeira. E eu descobri que as pessoas buscam a mesma coisa. Eu recebi, e eu vou falar assim, com tranquilidade, dezenas e dezenas de pessoas nas mais de 250 horas de atendimento em coaching integral sistêmico. Eu tenho uma formação em coaching integral sistêmico. E é impressionante que quando você pede para as pessoas fazerem um desenho da sua vida extraordinária, visualizar a sua vida extraordinária, 4 desenhos aparecem quase que invariavelmente, 99% das vezes. E esses 4 desenhos, eles representam céu, família, dinheiro e bens. 99% eu falo assim, sem medo de errar. Por que eu estou dizendo isso? De tanto que eu vi a mesma coisa e recebendo pessoas no meu gabinete como pastor, na sala como pastor, vendo as pessoas da igreja pedindo praticamente as mesmas coisas, eu então construí, edifiquei uma mentoria, um grupo
um conteúdo que leva as pessoas para o desenvolvimento integral, que envolve espírito, alma e corpo. Bom, dada essa experiência, né, buscando sincronizar o todo, porque às vezes, enquanto pastor, eu só falava, vamos orar. Claro. Só que não precisava de orar, ele precisava agir. Claro. Ok, eu me deparei com um desafio. Qual era o desafio? Todas as pessoas colocavam dificuldade no... eu não tenho dinheiro para pagar essa mentoria. Claro. Porque, imagina, as pessoas perguntavam assim para mim, quanto que é a sua mentoria? Aí eu dizia assim, é 15 mil, durante 3 meses. Nossa, que caro. Claro. E eu comecei a perceber, caro? Você já viu o ROI que dá? Você já imaginou sua vida transformada? Com a sua vida transformada, você ia ver que 15 mil foi uma bala. As pessoas não davam conta. Eu criei uma mentoria de R$ 49,99 por mês, online, 40 minutos, para trazer consciência para essa pessoa. Sim. Eu quero dar, e estou dando a oportunidade, claro, para essas pessoas que dizem assim, não, eu não tenho dinheiro. Mas assim, ó, quer ter então conhecimento para ter o dinheiro? Pasme você. 80% das pessoas não dão conta de investir em si com R$ 49,90. Então elas dizem que não tem 15 mil. E falam que não tem 49. Não, elas não falam que não tem, porque é vergonhoso. Claro. Só que elas não têm coragem. Claro. Elas, na verdade, não entendem a importância de investir em si. Por que eu estou contando isso? Porque eu abri uma oportunidade de desenvolver uma mentoria online. Eu tenho encontrado com pessoas online toda quinta-feira, às 20 horas. Sim. E eu quero te dar a oportunidade aqui. Se você está assistindo esse vídeo, de alguma maneira, eu sei que eu falei pouco, e sem sombra de dúvida, ele tem muito mais para entregar hoje aqui. Mas vai lá, procura no Instagram, me chama no direct, ou deixa um comentário aqui. Eu quero te dar a oportunidade, com R$ 49,99, você participar de uma mesa online, que eu estou lá. Quem sabe algum dia você vai lá dar uma aula para os meus mentorados. Vai ser um prazer, vamos combinar. Eu quero dar essa oportunidade para todos que estão me ouvindo. Vai ser um prazer, vamos. Fechou? Fechado. Eu sei que você já ganhou meu livro, por isso que eu não vou te dar mais um. Não vou fazer aquela pergunta, já leu, porque senão vai ficar constrangedor você falar que não. Não, mas eu li sim. Você leu, cara? Você colocou a sua dedicatória lá. Que legal. Foi. Pergunta o que você achou do livro aqui, diante deles ou não? Pode perguntar. O que você achou do livro daí? Eu achei que ele é impactante para a realidade que as pessoas vivem hoje. Eu acho que é efetivo para que as pessoas tenham necessidade, e ele é contextual, você pode aplicar e usar. Uau! Seu feedback é positivo? É positivo. Muito obrigado, cara. Não, eu acho que todo mundo que tem a bravura de sentar, colocar num papel e o seu nome e disponibilizar é luz. Uau! Então eu já acho que já é incrível, né? Obrigado. Que a pessoa está colocando algo que fez parte da sua vida para ajudar outras vidas, e é luz. Uau! Obrigado. Parabéns. Fico feliz. Deus te abençoe, viva bem e funcione. Funcione. Tchau. Tchau.